Sou professora, formada, magistério. Eu confesso, sem nenhuma churuminga, aquilo tudo me remeteu a Marx. Estamos de volta, meus padawãozinhos de porradocratinhas, para discutirmos aí de quem é a culpa desse fracasso imenso na educação do país. O engraçado é que hoje em dia, quando a gente vai ver estatísticas, nós ficamos perdidos. Já notaram isso? Porque a estatística oficial é 63º lugar no ranking mundial. Pô, só que ao você se deparar com aquela mídiazinha corrupta, né, e completamente, né, funcionando na lógica do cramunhão, que é distorcer a verdade e mentir, sempre com os objetivos mais nefastos, isso não é exagero, a gente vai ver outras coisas, né? E essas outras coisas, elas colocam o quê? Em 2003 teve um grande avanço, né? Em 2013, sabe por quê, né? E aí em 2016 voltou a cair, porque afinal de contas eles não perdem tempo em sempre dar aquele chutinho no bode expiatório para desculpar as cagadas deles, né? E aí você pega um site desses aí, né, que a gente não precisa dizer o nome, daquela rede Goebbels, né? E o que vai ser dito ali? Que a educação no Brasil deu essa subida por causa justamente do surgimento de novas escolas, levando mais acesso à educação. Lorota. Vem cá, alguém aí é tão imbecil para crer que se você tem 10 alunos aplicados, ter 2.000 que estão ali só para comer merenda ou somente na função de creche? Porque muitos pais deixam os filhos no colégio para não pagarem uma creche, apenas para se livrarem deles. Então essas escolas onde nada de bom se aprende, na verdade tudo de ruim se aprende, em que o aluno faz o que quiser, o ensino decadente, os professores lacrando ao invés da porcaria da matéria, e etc. Ter 20.000 é melhor do que 10, é isso mesmo? Isso aí melhora o nível educacional? Porcaria nenhuma. E ainda tem essa malandragem nojenta, essa artimanha diabólica de aprovação imediata. Qual o objetivo dessa aprovação imediata? Você obter médias de maior permanência escolar. Claro, porque se o imbecil não aprende, mas ele é aprovado automaticamente de uma série para outra. Ah, mas da outra para outra ele não é. Se da outra para outra ficou meio confuso, mas que se dane. Ele é aprovado automaticamente da primeira para a segunda, mas da segunda para a terceira ele pode ser reprovado. Pode ser reprovado? Já esteve dentro de um conselho de classe, onde o aluno está 3 pontos abaixo da média e sempre tem uns 20.000 imbecis assim. Ai, tadinho, mas ele teve um crescimento, né? Ele, nesse 1 ano aí de escola, ele saiu de 2,1 para 2,3. Puxa vida, ele se esforçou. Eu nem quero discutir essa questão do se esforçou. Isso me dá náuseas. E isso vai para outras coisas que não só a educação. Então, de repente, um dia no War Blood Pill a gente detona essa questão aí, dessa filosofia dos fracos. Então isso é caô, isso é lorota. Ao pesquisarem, pensem, reflitam sobre o que está sendo dito ali, sobre as palavras que estão sendo usadas. Porque esses que estão amando do mal, eles dão aquela rocamboleada na matéria, para ao invés de chegarem ao cerne, o factual, eles floreiam com 1.000 outras coisas para te enganar, para te seduzir, para dizer, ó, não, na verdade piorou, mas melhorou nesse setor.
entendeu? Ou então usam essa questão de você obter maior ganho no quantitativo de alunos como se isso fosse a resultante da evolução, da melhoria, da elevação do nível educacional, e não é. Não é. Ao final dessa série, né, A Culpa é de Quem?, nós vamos começar a ter uma ideia melhor aí das coisas. Tá vendo? Não der educação a porcaria do cachorro do vizinho, esse fela da fruta aí late na hora que eu tô gravando. Mas aqui é assim mesmo. Hoje vamos falar das redes de material didático. Esses sistemas de apostilas. Olha, se vocês derem uma investigada um pouquinho melhor, que eu não preciso nem trazer esses dados para vocês, porque é algo óbvio, algo que se resolve em 5 minutinhos. Quem está por trás da maior parte dos sistemas de apostilas nesse país? Dá uma olhadinha. Você vai ver que é o mesmo carinha que tem um nome assim parecido com limão. Sabe qual é? É o Paul Limão. E essa figura, assim como outras nesse mesmo ramo, estão ligadas a umas deputadinhas. O Paul Limão, especificamente, uma deputadinha, gatinha, essa bonitinha, né? Que vive aí aparecendo, vive na mídia. Na verdade, o nominho dele tá em todos os assuntos relacionados à política no país e sempre a mesma corjinha. Ou seja, o que a gente tira disso? Pô, essa galera a gente sabe que não dá ponto sem nó. Essa galera a gente sabe que sempre estão por trás da guerra cultural e da guerra educacional. Na verdade, isso nem é novidade, não deveria ser novidade. Pô, você já leu Gramsci, camaradinha? Foi lá pra faculdade, Mises que é bom, você não leu. Milton Friedman que é bom, você não leu. Pô, mas a porcaria do Gramsci você leu. Já vestiu uma camisinha do Gramsci? Camisinha de camisa pequena. Enfim, uma camisa do Gramsci. Só que a coisa não se resume a quem pertence ou quem está por trás, não. A questão é que, como professor e não sendo doutrinado, não sendo um robozinho pré-programado desses alinhamentos políticos genocidas, assassinos, etc e tal, eu desconfio. Eu não só desconfio, como eu pego o material e consigo ver que é uma porcaria. Todos esses materiais são uma porcaria e são irreais. Há quanto tempo eles estão aí, ó, impregnando todas as escolas do país? E a educação, o que aconteceu nesse tempo? Melhorou? Você conhece crianças, adolescentes, né, jovens, enfim, nessa faixa etária aí que compreende lá do Fundamental 2, mais ou menos, ao final do ensino médio? Qual deles, quais entre eles que você conhece, sabem ler bem? Quais têm boa capacidade de interpretação textual, mesmo advindos de instituições particulares, onde o ensino, por obviedade, deveria ser muito mais elitista. Eu sei que a galerinha adora essa palavra elitista, eu gosto dela também, mas porém numa conotação boa, meritocrata. De qualquer maneira, elitista ou não, é uma porcaria também. Essa galera não sabe ler, não sabe escrever, só sabe fazer redações com formulazinhas, e eu corrijo redações. Só sabe copiar, imitar e lacrar. Os professores estão em sala de aula para eles fazendo o quê? Dando as diretivazinhas ali o tempo todo. É assim que eles fazem. E esse material? Bom, vou falar a minha experiência, e outros colegas professores já disseram o mesmo, sendo que em suas devidas áreas, óbvio. Quando eu dou aula de português para Fundamental 2, por um exemplo, é óbvio que eu primo pela interpretação textual. É óbvio que eu gostaria de dar aula de interpretação textual da maneira certa. Mas não é assim que acontece. Essas apostilas vêm com milhões de textos coloridos, imagens bonitas, a parte da direção de arte. Pô, é a direção literalmente de arte mesmo. Isso aí a gente tem que dar o braço a torcer. Eles têm grana para pagar, né? Grana roubada, obviamente, dos cofres públicos. Mas enfim, eles têm grana para pagar bons artistas vendidos, bons mercenários aí. Mas vai ver o conteúdo.
Eu já vi apostilas de literatura em que enfiam umas 3 poetisas desconhecidas aí no parnasianismo. Pô, pelo amor de Deus. Não é que as pessoas tenham tirado as poetisas, né, do parnasianismo porque são machistas, porque senão teriam retirado Clarice Lispector, não é poetisa, mas é uma excelente escritora, teriam retirado Cecília Meirelles da literatura, não retiraram, não é? É porque simplesmente naquela época, quer por condições pseudo-machistas, como as pessoas dizem, ou não, mulher ou não tinha muito interesse, e isso é um dado que vocês deveriam pesquisar, e não vamos entrar muito nesse assunto, não vamos nos alongar sem necessidade aqui, ou simplesmente não participava, entendeu? Então assim, essas poetisas, não é que elas não tenham existido, de repente era alguém que nunca publicou nada, era alguém que não teve respaldo nenhum, mas resgataram agora só para inserir. Até mesmo para poder jogar a culpa, né? Jogam a culpa nesse inimigo invisível que na verdade representa tudo que eles não gostam, né? Todas as pessoas que eles não querem, que tenham voz. Então eles criam essa situação para poder dizer que houve opressão. Não houve opressão, camaradinha. Se você produz um material e ele não entra para a história, se ele não bomba, é porque não foi bom. Quantas mulheres na história da arte, da literatura, da música conquistaram seu espaço? Na época que fosse. E por quê? Porque tinha um material bom a oferecer. Simples assim. Voltando a português, como eu falei, Fundamental 2, livrinho cheio de interpretação textual, são todos textos, e eu vou falar por experiência, não, eu vou falar exatamente o que tem em um dos livrinhos que recentemente eu usei. É um texto sobre Black Lives Matter, a seguir um outro texto sobre igualdade social, depois vem um texto sobre machismo. Estão percebendo? Eles estão pegando todas as pautas que eles gostam de trabalhar, que eles gostam de infectar, corromper, distorcer, e colocando em sequência nesses livros. Assim a criança lê um texto sobre isso, outro texto sobre aquilo, sempre com viés deles. Li recentemente um texto sobre sustentabilidade. Olha, eu sinceramente até concordo com algumas coisas, né, relativas ao modo de vida sustentável, à organização pessoal para a sustentabilidade. Concordo sim, a gente também não pode ser 880 não. E a grande verdade, como já discutimos aqui, não é que essas pautas sejam ruins, não é que essas coisas às vezes não ocorram, é que eles se apropriam, narram do jeito que querem, distorcem do jeito que querem e usam sempre para incriminar aqueles que justamente poderiam fazer algo de bom, na verdade, historicamente, já fizeram algo de bom por estas mesmas pautas. Porque quem garantiu o sufrágio feminino não foi uma feminista, beleza? Nem foi muito menos um abraçador de árvore aí do PSOL, tá? Pesquisa um pouquinho, dá uma olhadinha. E a parte de gramática, vocês deveriam estar se perguntando, a parte de gramática é absurdamente mal disposta. O aluno aprende orações subordinadas substantivas antes de aprender sintaxe a fundo e o pior, complemento nominal. Como é que um aluno chega em orações subordinadas substantivas sem complemento nominal? O aluno aprende conjunção antes de aprender período composto. Como é que o aluno aprende conjunção? Para que ele vai usar a conjunção se não há período composto ainda na sua vida? Se não há sequer a sintaxe de período simples? Compreenderam? É como se brincassem de jogo da amarelinha em uma escadaria íngreme, assim, 60 graus, lambuzada de azeite, e embaixo você tem assim uma lava vulcânica. Sabe qual é? Tenta pular daqui para 55 degraus acima e tá tudo bem, filho. Você não vai escorregar e não vai se ferrar. É mais ou menos essa vibe. Essas apostilas tiram a liberdade do professor, limitam a liberdade do professor, limitam a capacidade que o professor tem de analisar determinada turma e perceber o ritmo que aquela turma precisa para entender determinadas matérias, os pontos que podem ser colocados mais rápidos ou não. Sim, porque o cara tem um planejamento em uma mesma metade de um bimestre, ele tem que pegar uma turminha de 8º, sair ali da sintaxe para voz passiva, aliás, ele tem que introduzir a sintaxe, entrar em voz passiva, no caso as vozes verbais, né? Entrar em vozes verbais, sair de vozes verbais, introduzir
período composto. Pô, pelo amor de Deus, tu tá de brincadeira? A criança não absorve. É como você entrar em uma academia de karatê, o professor pega, ele fala que assim, ó, tá vendo esse chute? É assim que você faz, beleza? Viu? Agora você tem esse outro chute aqui. Olha só, eu vou te dar mais 5 chutes, mais 8 socos, mais 12 defesas, mais 8 posturas, beleza? No espaço de 15 minutos, e no final você vai ter que fazer tudo. Não vai. Não vai. Você não aprende um chute olhando. Você vai tentar, vai errar, até quando você pegar mais ou menos o movimento. Quando você pega mais ou menos o movimento, o mestre vem, corrige a postura de quadril, corrige a evolução do movimento em si, toda a dinâmica muscular, posicionamento, guarda, tudo. Então é aos poucos. A sintaxe é uma das partes mais importantes da gramática. Com sintaxe e morfologia você faz tudo na gramática. E aí a sintaxe é apertada para 2 semanas, 2 encontros, não são 2 semanas. Quando a gente fala assim, as pessoas pensam, pô, 2 semanas, né, estudando, não são 2 semanas. São 4 tempos de aula, mais ou menos por aí. Sabendo que hoje em dia o colégio, quase todo colégio, alguns professores amigos meus, ou mesmo que não sejam amigos meus, ao ouvirem isso, vão reconhecer essa situação. A sua aula é interrompida, às vezes 5, 6 vezes no mesmo dia, pela direção, pela coordenação, ou até mesmo por funcionários. Pelo amor de Deus, não venham com essa frescurita, preconceito, está considerando inferior, nada disso. Mas por funcionários que não deveriam ter autoridade de sair entrando na sua sala por motivos bestas, entendeu? Deveriam compreender que ele tem pessoas dando aula para entrar e falar que seu pai vem pegar uma vassoura que tá aqui. Porra, tá de brincadeira? É claro que a culpa não é dele. A culpa é de uma porcaria de organização das instituições em geral, que tá preocupada com as pautas lacradoras que vão colocar, com o professor ser de direita ou não, porque se ele for de direita, na verdade é o ou não, é o sai fora daqui, e um monte de besteiras, menos com a estrutura da aula básica, com a prática da aula diária, com a questão da não interrupção, do respeito à aula. Essa corja toda que diz fazer pedagogia, todo pedagogo faz 2 períodos de psicologia e acha que é psicólogo, e assim vai. Essa corja deveria entender o quê? Pô, estão desenvolvendo um raciocínio, não se quebra raciocínios levianamente pelos motivos mais toscos para falar de festinha, o caramba 4. Perceberam? Então como é que em 2 encontros, né, um em uma semana e outro em outra semana, você vai ensinar a sintaxe para uma turma, sem falar na questão do aluno, né, que essa recepção já vai ser quebrada, ela já vai ser, sabe qual é? Fragmentada, não vai ser plena. A questão do aluno a gente vai trabalhar em outro episódio. Como você vai ensinar com propriedade uma parte da matéria tão importante? Então, esse material não é inteligente, ou talvez sim, seja inteligente, funcionando para um gênio do mal. Um gênio do mal que pretende justamente fazer com que não aprendam nada. Não é possível que quem planeje essas apostilas não saiba que determinadas matérias são impossíveis ser tratadas com tanta superficialidade, não é isso? E ainda te atocham exercícios nessas apostilas, nesses materiais, que muitas vezes não tem a ver com o que você precisa para estimular, né, a absorção do conhecimento ali no aluno. Eu já vi alguns exercícios de vestibular, então vai dizer que não é bom? Se naquele momento esse aluno tivesse pronto para ir para o vestibular, seu animal, ele não precisaria da aula. Percebeu? Não. É bom o aluno ter contato com questões de vestibular? Sim, mas ele precisa de questões estruturais. O aluno que está aprendendo sintaxe, nesse momento não vai pegar um textinho e falar assim, olha, você tem que entender a sintaxe de acordo com a sociedade. Não, é método antigo. O método antigo que fez gerações melhores do que essa bosta de hoje. Que faz 50 questões aí, faz assim, análise sintática de 50 frases aí, até você cansar. Até aquilo entrar no seu sangue, entrar na sua alma.
Depois, na outra aula, vamos fazer mais exercícios de sintaxe. Vamos fazer a correção e rever a parte da matéria que vocês não entenderam. Olha aqui, ó, para resolver essa questão você tem que aplicar aquele truquezinho, aquela regrinha, e isso e aquilo. Então compreenderam como é que esse material, entulhado de textos inúteis, entulhado de passatempinhos, é legal o ludismo? Com certeza. Tudo na hora certa, porque você não vai para o colégio para brincar. É simples assim. Logo, chegamos à conclusão que sim, a culpa também recai nesses sistemas de ensino, planejados unicamente para ajudarem a demolir todo o conhecimento. Você que está me ouvindo é professor? Então coloca aí nos comentários a sua experiência, vendo como é que esses sistemas de ensino aí prejudicam mais do que ajudam, atrapalham mais do que produzem algum efeito realmente bom. Isso quando não ensinam de forma errada, coisas que eu já vi, né? Exemplos errados, gabaritos errados, etc. Pois é, coloca os comentários aí, vamos mandar essa mensagem para frente. E no próximo episódio traremos alguns convidados aí especiais, também professores, para darem seu testemunho da degradação da educação no país. E a culpa ainda vai recair sobre os ombros de muita gente. Para esse projeto continuar, eu preciso do seu apoio. Então dá o like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se, compartilhe, espalhe a mensagem, faça um comentário bacana, algo produtivo. Se fizer algo improdutivo, sabe que a porrada vai cantar. Valeu, galera!